Olá a todos, bem-vindos ao 18º Fórum da Associação Ténis do Porto e, ao mesmo tempo, o 108º programa do Jornal do Ténis Cotiventes, com dois pesos pesados do ténis português, José Vilela e Jaio. José Vilela, que apresenta, entre outros atributos, ele foi pentacampeão nacional absoluto de singulares em 1973, 74, 75, 76 e 77, 10 anos jogador na seleção nacional da Taça Davis, 8 anos como treinador em Karlsruhe, na Alemanha, 10 anos selecionador nacional e capitão da Taça Davis, treinador olímpico em Atlanta, nos Estados Unidos, em 96 e Sydney, na Austrália, em 2000, presidente do Conselho Técnico da Federação Portuguesa de Ténis durante 8 anos, medalha de ouro por mérito esportivo pela Câmara Municipal do Porto e sócio de mérito da Associação Ténis do Porto. Já João Maio, campeão nacional sub-14 em 1979 e sub-18 em 1980, com apenas 15 anos, jogador de Taça Davis, também treinador 8 anos na Alemanha, diretor do Centro Nacional de Treino entre 1994 e 2004, diretor técnico da Escola de Ténis da Maia desde 2006 até ao presente, capitão da Taça Davis, sucedendo ao próprio José Vilela. Como certamente já perceberam, estamos perante dois amigos, dois cúmplices, dois dos melhores treinadores portugueses de sempre. Desde já, obrigado aos dois por aceitarem este convite para este bom momento de ténis. Vamos começar pelo Zé. Zé, tu foste treinador do João quando ele tinha 11 anos. Exato. Começou aqui uma grande amizade. Eu comecei, na altura, dividia-me com o ténis da Foz e o ténis do Porto, e nessa altura treinei o João, ele tinha 11, 12 anos, e a vida tem coisas giras. E eu depois perdi um bocadinho o João, porque eu emigrei para a Alemanha, fui para a Alemanha, e depois de estar na Alemanha, houve a hipótese de ir para lá um treinador, um jogador, e eu convidei, falei ao João, e o João foi para a Alemanha, e portanto aí já como adultos, a nossa grande amizade começou aí. Hoje, eu não digo que somos como irmãos, mas acho mais um pai e um filho, porque a gente é um puto. Obrigado. Mas, João, é isso que tu sentes? É um irmão mais velho, um pai, o Zé, no ténis para ti? Sim. O Zé é como o Zé diz, ou seja, não é que tenha estado na minha infância e no ténis, mas a partir dos 19 anos, quando eu fui para a Alemanha, quando o Zé me falou para ir para lá jogar pelo Post de Karlsruhe, o nosso clube, a partir daí vivemos juntos, tivemos lá cerca de 6 meses, depois o Zé teve que vir embora e eu fiquei com a parte de treinador que ele fazia no clube e depois segui a minha carreira normal e a partir daí fiquei sempre muito ligado ao Zé e aí cresceu uma grande amizade entre os dois. Até hoje. Até hoje, claro. E esperemos que muito mais. Já aprendemos muita coisa. Claro que sim. Já vamos falar mais à frente dessas aventuras, algumas, as que se podem dizer. Zé, na altura, quando tu começaste, na introdução falei que foste pentacampeão nacional absoluto. Como é que era o ténis na altura em que tu eras campeão? Quando foste campeão nacional, nos anos 70, que grandes diferenças encontras para os dias de hoje? Olha, uma que eu acho e infelizmente se perdeu é que no meu tempo, estás-te a referir ao meu tempo, o Campeonato Nacional era jogado por todos os melhores jogadores portugueses. Hoje em dia, os melhores jogadores portugueses não jogam o Campeonato Nacional. Hoje em dia vive-se mais trabalha-se mais para o ranking ATP, o grande objetivo, obviamente. No meu tempo, o grande objetivo de qualquer jogador português era ser campeão nacional. Portanto, essas eram, obviamente, as grandes diferenças. Não tínhamos treinadores para nos acompanhar, não tínhamos preparadores físicos, não tínhamos nutricionistas, não tínhamos psicólogos. Nós estávamos a jogar o Campeonato Nacional. Se nos magoássemos, pedíamos um bocadinho de gelo e punhamos nós o gelo no corte. Tínhamos sede, agora come-se bananas. Ninguém se lembrava disso. Eram coisas completamente diferentes, completamente distintas.
E aquilo que eu guardo realmente e que me deixa assim um bocadinho orgulhoso, os campeonatos nacionais que eu conquistei, é que jogavam todos os melhores jogadores portugueses. Eu sentia-me um verdadeiro campeão nacional. José, tu quando ganhaste esses campeonatos, foram em Lisboa ou aqui no Porto? Não, eu ganhei 3 em Lisboa e 2 no meu querido Ténis da Foz. E outra particularidade, as 5 finais foram disputadas com 5 adversários diferentes. Tem um bocado inédito. José, como é que foi quando ganhaste a primeira vez? Tu, numa entrevista que me deste há uns meses, dizias que era a tua escola, o teu berço, a tua faculdade, o teu emprego, o amor da tua vida, o Ténis Clube da Foz. O meu primeiro título eu conquistei no Estádio Nacional, no Central. Obviamente que eu recordo-me, não vou esquecer nunca mais, quando terminou a final, eu andei a correr à volta do Central, no corte, aos gritos, Foz, 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 até que tiveram que me parar para entregarem as taças do vencedor e ao finalista. Eu nunca escondi isso, porque eu desde muito criança, eu nasci ali muito perto de Ténis da Foz. E entre a minha casa e a escola onde eu andava, a escola primária, estava o Ténis da Foz. Portanto, eu cruzava-me todos os dias no Ténis da Foz, pelo Ténis da Foz. Infelizmente, até porque as sociedades eram diferentes, eu não podia entrar no Ténis da Foz. As pessoas não podiam entrar no Ténis da Foz, era um clube extremamente privado. Então eu subi ao muro para ver uns senhores a jogar. Uns senhores, não sei quem eram, uns senhores. E algumas vezes eles viam sempre aquela criança no muro e diziam, pá, não queres vir andar aqui jogar um bocadinho? E olha, apanhem umas bolas para nós. Epá, ainda me davam dinheiro, deixavam-me bater umas bolas com raquetes sérias, que aquilo eram uns paus. E eu apaixonei-me completamente. As minhas duas grandes paixões eram, e são ainda, e espero, e vão cuidar, é o Lawn Ténis Clube da Foz e o Futebol Clube do Porto. E eu adorava ter sido jogador de Futebol Clube do Porto de futebol. Dizem também que eu tinha um certo jeito, era escardino, mas era muito longe. Hoje em dia vai-se para a Constituição facilmente, ou para o Dragão. Antigamente, viver na Foz e ir para as Antas era muito longe, era complicado. Mas a minha grande paixão, o meu amor, a minha dedicação, tudo que eu tenho, desde uma fantástica família, desde a minha casa aqui na Foz, a maneira como a história da minha vida foi conseguida, devo a todo ao ténis. Portanto, sinto-me um homem extremamente feliz e muito realizado. Não sei se... João, tu, pelo que sei, vieste de Moçambique ou de Moçambique, não é? Moçambique. E vieste para a Póvoa. E depois da Póvoa foste para o Porto. Vim. Quando tens 14 anos, também o Zé dizia que não podia entrar, que tinha que subir o muro. Também há uma história engraçada de um muro que até deu problemas no Clube de Ténis do Porto, porque tinhas que treinar às 6 da manhã, se quisesses, para evoluir. Era isso? Ora, conta. Ora bem, isto é assim, eu vim de Moçambique e fui ver para a Póvoa. Estive cerca de meio ano na Póvoa em que nem sequer sabia que se jogava ténis e que havia ténis, porque não estava familiarizado com o ténis em Portugal, e por acaso o meu pai disse, olha, vai haver um torneio de ténis, tu não queres jogar ténis, tens as raquetes, tu não queres jogar ténis. Mas tu eu disse, olha, vou, gostava... Sim, eu jogava em Moçambique, só quando vim para Portugal não estava nada familiarizado com o sistema aqui em Portugal, e naquela altura também havia muito pouco ténis. Aliás, posso dizer que Moçambique, se calhar por estar um bocadinho ligado à Rodésia e à África do Sul, até tinha se calhar um bocadinho mais ténis, não sei o nível, e eu sei que havia uns jogadores que eram para jogar e que tinham bom nível, porque por várias razões, por exemplo, a África, em Moçambique eu lembro perfeitamente que às 4 horas da tarde o meu pai já não trabalhava mais, saía do emprego, ia todos os dias para o clube de ténis e estava lá até às 8, 9 da noite, não havia televisão, ou seja, as pessoas viviam muito mais em clubes, e nós vivíamos muito no clube de ténis da Beira, e eu era pequenino e jogava com o Luís Miguel Coutinho. Éramos amigos e portanto desenvolvemos muito mais, praticamos muito mais, jogamos muito mais. Daí que eu já trazia uma base de ténis de Moçambique.
Ao jogar esse torneio na Póvoa, tive a sorte de... O Dr. Cordeiro na altura tinha o Pedro, o Zé Manel, e até foi o João Guedes, se me recordo, acho que sim. Foram os três jogar esse torneio. O Dr. Cordeiro tinha isto, ou seja, ele gostava de, naquela altura, levar os filhos e levar assim alguns jogadores júniores pelo país fora e mostrar um bocadinho o que era o ténis. E ele veio cá jogar esse torneio, no fundo, para desenvolver um bocadinho de ténis aqui na Póvoa, e por acaso, eu, por estar lá, ele viu-me jogar e disse, tu jogas ténis, onde é que aprendeste a jogar ténis? E eu expliquei, eu vim de Moçambique, jogava ténis em Moçambique, e ele disse, não, pá, eu sou presidente da federação, gostaria muito de te ajudar e gostaria de arranjar uma forma de tu jogares ténis, porque aqui na Póvoa eu não tinha ninguém que pudesse treinar comigo e que pudesse jogar comigo, não haviam escolas, não havia nada do que há hoje em dia, e ele arranjou uma possibilidade de ir para o Porto, para a Lumen, a mim, ao Nuno Carvalho e ao Luís Miguel Coutinho, aos três. E criou lá um primeiro centro regional de treino, em que nós dormíamos lá e comíamos lá, estudávamos lá, e tínhamos a oportunidade de ir ao Ténis do Porto treinar. E no fundo foi assim que eu comecei a jogar ténis em Portugal e que comecei a treinar e a desenvolver-me. E naquela altura existia uma escola no Clube Ténis do Porto, só que treinava 1 hora por dia, ou seja, era uma coisa ainda muito rudimentar. E eu na altura já tinha... Não ouvi. E tu querias evoluir, digo eu. Precisamente, ou seja, se eu saí de casa dos meus pais da Póvoa e fui para o Porto para viver e para tentar jogar ténis, não era com 1 hora por dia que eu ia que eu ia ser jogador, não é? Daí que, muito rapidamente comecei com o Luís Miguel Coutinho, com o Nuno Carvalho, muitas vezes com o Pedro Cordeiro também, principalmente no inverno, porque naquela altura só havia um coberto no Porto, que era o Andy, no Clube Ténis do Porto, e nós começamos a combinar a treinar entre as 6 da manhã e as 8 da manhã. Porquê entre as 6 e as 8 da manhã? Porque o Andy estava a partir das 8, 9 da manhã a abrir o clube praticamente e estava o dia todo ocupado com aulas. Nós lá no meio, lá por volta das 4 ou 5 da tarde, lá tínhamos 1 hora que era a nossa hora de treino, em que íamos treinar. Foi aí que o Zé também esteve lá como treinador e treinei com ele um inverno ou 2 invernos, lembro perfeitamente disso, mas as horas de treino eram poucas e para nós treinarmos um bocadinho mais, a única possibilidade era ali entre as 6 e as 8 da manhã, que era praticamente antes do clube abrir. Naquela altura o clube não era fechado, havia uma entrada pelo lado, que aquilo era um morosito, que não era morosito, aquilo era apenas passar, e nós todos os dias íamos treinar das 6 às 8 da manhã. Isso era uma situação comum, toda a gente sabia. Mas foram apanhados. Ora bem, apanhados não foi bem assim. Eu, como tu referiste há pouco, eu com 14 anos fui campeão nacional. E depois de 14 anos. E depois com 15 anos saltei 2 etapas. Fui logo campeão nacional sub-16 e sub-18. Ou seja, isso foi uma evolução muito grande. E todas as pessoas ali em Clube Ténis do Porto, como é que este miúdo evoluiu tanto? Como é que isto aconteceu? Será que ele é um super talento ou há aqui outra coisa que a gente não sabe? Saltou o muro. Vieram a saber, trabalhou muito. mas ele treina muito mais que os outros todos. Ele todos os dias vai das 6 às 8 da manhã a treinar. Isso não vale. Então temos que arranjar uma forma de parar isto. E no fundo foi isso que aconteceu. Puseram lá o Sr. José, coitado, às 6 da manhã. Nós chegamos lá para treinar, e os Sr. meninos não podem treinar porque o clube está fechado. Nós naquela altura, claro, com certeza, Sr. José, vamos embora para casa. Isso foi a razão para a direção depois ter o conhecimento e portanto, a partir daí, o Luís Miguel Coutinho deram-lhe uma semana de suspensão,
ao Nuno Carvalho deram também uma semana de suspensão e um aviso, e a mim deram-me um ano de suspensão. Porque era, no fundo, era aquele que, pronto, que tinha aproveitado mais a situação. E isto tinha que ser controlado. E, portanto, opá, pronto, eu, infelizmente, a partir daí saí do Clube de Ténis do Porto e fui para o Boa Vista. E continuei a treinar as horas que eu achava que devia treinar, e por isso é que eu acho que eu consegui jogar um bocadinho de ténis. Ó Zé, em termos de competição, como é que encaravas os encontros? A preparação era muito diferente dos dias de hoje? Era. Não estou a dizer que comias umas tripas e ias jogar, mas... Sim, claro. Eu acho, na minha geração, o ponto forte de qualquer jogador daquela altura, eu já não falo na geração que eu ainda apanhei, que é de Vasco Pinto e de João Lagos e do João Roquete, que ainda eram bastante amadores. Quando começou a aparecer o Sérgio Cruz, o Miguel Soares, o Luís Filipe, o Filipe Silva, o Manecas, começou a haver mais uma ambição de ser jogador de ténis. E eu aproveitei, atenção, que eu tenho uma passagem por Barcelona, e foi aí realmente que eu dei o grande salto para o meu sonho, concretizar o meu sonho, que era ser jogador de ténis. Agora, obviamente, quando estava em Barcelona era diferente, mas quando estava em Portugal, treinava no Ténis da Foz. Com quem é que eu treinava no Ténis da Foz? Treinava no Ténis da Foz com o Pipas, com o Chico Jesus, Agora, havia um fator que eu acho que nessa altura eu era muito forte em relação aos meus restantes amigos e adversários, que era a força mental que eu tinha, a vontade de ganhar que eu tinha, a vontade enorme de concretizar os meus sonhos de criança, que era ser campeão nacional. Portanto, eu trabalhava o ano todo para ser campeão nacional e obviamente, jogar bem na Taça Davis. Já não digo ganhar sempre, porque as pessoas hoje em dia... há jogadores, felizmente, em Portugal, que têm mais jogos na Taça Davis que eu tinha no meu tempo, quando tive quase 10 anos como jogador. Só que no meu tempo não havia primeira, segunda e terceira divisão. Havia divisão única. E nós jogámos à primeira com a Checoslováquia, com a Rússia, portanto, e só fazíamos um jogo por ano. Agora faz-se 2, 3 jogos por ano. Portanto, era tudo completamente diferente. Não tenho saudades disso. Sinceramente não tenho. Acho muito bem que agora é que é bom. É extremamente positivo um jovem com talento chegar a um clube, por exemplo, falo concretamente até, por exemplo, a Escola de Ténis da Mãe, onde o João está a fazer um grande trabalho, neste caso do exemplo do Nuno Borges, chegar lá e ter um treinador no clube, se ele está meio magoado, tem um fisioterapeuta que o vai ver, mas se a coisa for mais grave, tem um ortopedista que eu recebo no meu tempo, que é isso. Vai ao ortopedista, tem muitos torneios em Portugal internacionais, portanto as coisas não são comparáveis. Não são comparáveis. As coisas no meu tempo eram muito mais difíceis. Por isso, quando eu ia para a Espanha, havia mais valor, Zé? Havia, éramos muitos. Nós éramos muitos, nós tínhamos o quadro, eu não tenho agora aqui na cabeça, mas o quadro do Nacional de primeiras, que agora chama-se Absoluto, eram quadros de 32, mas com muito bom nível. Jogavam 5 sets. Sim, há melhor 5 sets desde o primeiro eu estou-me a rir porque dos 5 sets. Acho eu que foi no meu 5º título nacional, na primeira ronda saiu um dos maiores talentos que Portugal teve no ténis, o Zé Manuel Cordeiro. E no Estoril, no Corte Central do Estoril. E o Zé Manuel Cordeiro deu um verdadeiro show de ténis. Ganhou-me 7-5, mas com amortijos, lobos espinados por cima de mim. Só que quem me conheceu como jogador e quem me conheceu como treinador e selecionador sabe que eu era no corte. Era um guerreiro autêntico. E o Zé Manuel ganhou-me 7-5, eu estou a rir, depois vou 6-1, 6-0, 6-1.
porque era a melhor de 5. A melhor de 3 a mandar... Eu joguei sempre, os campeonatos nacionais eram desde a primeira ronda até à final, à melhor de 5 sets. Portanto, aquilo era desgastante. Eu recordo também que um domingo que eu joguei a final singulares contra o Arsénio Marta, ganhei o Arsénio Marta em 5 sets no Estoril, e passado meia hora fui jogar a final de pares, o meu grande parceiro João Lagos, contra o Manecas e o Miguel Soares. Perdemos essa meia final, eu tive 10 horas no corte, sem esses produtos, sem bananas, sem esses produtos fantásticos que se bebem agora, sem aquelas coisas que eles vão mascar portanto, aquilo era água da mangueira. Portanto, eram coisas completamente diferentes. Mas hoje em dia é que estamos certos, atenção. Mas era o que tínhamos de melhor. E eu aproveitava tudo que tinha melhor no ténis em Portugal no meu tempo. Era a vontade enorme de concretizar os meus sonhos, que felizmente os consegui. Muito bem. Vamos aproveitar também para cumprimentar alguns dos espectadores que estão connosco, habituais. Nuno Carvalho, o João falou há pouco nele. Nuno Carvalho, um abraço para o Nuno. O Dico mandou um abraço aqui ao Zé, o Paulo Pereira, o Luís Maria Boné, o André Luso, o Pedro Castro, o Fernando Moreira, Ricardo Granja, Bento Queiroz, Paulo Ramalho, o vice-presidente da Câmara da Maia. Obrigado a todos por estarem aí, aos outros também. Aproveito também para dar os parabéns a uma pessoa muito importante da Associação Ténis do Porto, que faz anos hoje, e no norte do país, a Alice Ribeiro. Um beijinho para a Alice, de todos nós. Beijinho. Alice faz anos hoje. Vamos então continuar esta conversa. Grande beijinho. Parabéns, dona Alice. Parabéns, Alice. Vamos continuar esta conversa e agora, João, ia-te perguntar, nós temos neste momento cerca de 30 jovens a estudar e a jogar nas universidades dos Estados Unidos. Eu pessoalmente sou apologista desta opção, até porque, na minha modesta opinião, alguns destes atletas, se ficassem por cá mais cedo ou mais tarde, iam deixar o ténis de competição. É muito caro, e vocês sabem disso, andar no circuito. O que é que tu achas desta possibilidade de jogar para os Estados Unidos? E, entretanto, gostava também que falasse na tua experiência, uma das primeiras de portugueses numa universidade dos Estados Unidos, se bem que fugaz, como eu sei, mas eu gostava que as outras pessoas também soubessem. Certo. Ora bem, os Estados Unidos o que é? Todos nós jogamos até aos 18 anos e atingimos aqueles que atingem um bom nível. Atingimos um bom nível, mas muitas vezes o facto de termos um bom nível não quer dizer que já possamos jogar no circuito mundial e já possamos ganhar a vida no circuito mundial, porque esse é que é o problema. Porque nós com 18 anos, apesar de podermos jogar bem ténis, a nível mental ainda não temos a maturidade suficiente para dar a volta aos jogos, para ganhar jogos e para conseguir jogar tão bem como um jogador com 24 e 25 anos. Ora bem, por isso, muitos dos jovens, e eu sou a favor disso, em vez de tentarem logo o circuito aos 18 anos, e que muitas vezes é penoso, principalmente na parte financeira, porque como eles não ganham dinheiro nenhum, só perdem dinheiro, e uma época desportiva, mesmo por pouco que ela custa sempre uns 20 a 30 mil euros por ano, ou seja, estar a jogar torneios internacionais. E a maior parte dos jogadores não tem esse dinheiro, não há sponsors para ajudar a carreira dos jogadores para eles conseguirem fazer isso, e a melhor solução que eles podem ter é a opção de irem para os Estados Unidos, que poderão estudar mais 4 anos, portanto continuar na universidade, e aproveitar a excelente ocasião que os Estados Unidos oferece, que é pagar tudo a estes atletas, para eles continuarem a prática desportiva a um bom nível, porque o nível universitário dos Estados Unidos é um bom nível, principalmente das melhores universidades. Muitos deles acabam a universidade, ou mesmo a meio da universidade, deixam as universidades para entrarem no circuito profissional e entram no chão do mundo, ou seja, não é que eles tenham a experiência do circuito profissional, mas têm um bom nível. E portanto, eu considero preferível esta opção do que mergulharem logo no profissionalismo, perderem uma data de jogos que possivelmente com
uma maturidade diferente já não perdiam, não é? Aos 24, 25 anos já não perdem porque já têm uma outra maturidade, uma outra maneira de ver o jogo, que aos 18 anos não têm. E isso leva a que os miúdos normalmente desistam aos 20, 21 anos. E é uma pena, porque se nós olharmos um bocadinho para o trajeto deles, eles começam aos 8, 9, 10 anos a jogar, investem cerca de 10 a 12 anos num desporto, é o desporto deles, é o que eles gostam de fazer, e depois têm uma frustração de que não conseguem ser profissionais. E não conseguem ser profissionais porquê? Porque a fasquia é extremamente alta. A fasquia, para serem profissionais, para ganhar dinheiro, é muito elevado. Pronto, há uns que têm a sorte de algumas federações os ajudar. No caso de Portugal, há uns 5, 6 anos para cá, o CAR, o Centro de Alto Rendimento, está a conseguir fazer cerca de 2 a 3 jogadores, mas no fundo são cerca de 2 a 3 jogadores, não é? Mas há muitos mais, e todos esses que querem tentar o profissionalismo e que querem jogar, o facto de irem 4 anos para os Estados Unidos pode perfeitamente aguentá-los, amadurecê-los e prepará-los para que quando eles saiam das universidades já ter uma maturidade completamente diferente para encararem o profissionalismo, para encararem o circuito. E aí, com essa maturidade e com o nível que eles têm, já são capazes de ganhar alguns 15 mil dólares, tentar os 25 mil dólares e tentar os challenges. Portanto, estão muito mais preparados, não estão só preparados tenisticamente, como mentalmente já estão muito mais maduros e são capazes de se ingrar aí. Essa é a minha opinião. Zé, e tu, qual é a tua opinião relativamente a esta? João, deixa-me só ouvir o Zé em relação a isto e depois vamos à tua experiência. Zé, qual é a tua opinião relativamente a esta possibilidade dos jovens e das jovens irem para os Estados Unidos? Não, eu reforço aquilo que o João acabou agora de dizer. A única senão para mim, é em relação ao ténis português, é que muitos destes jovens deixam de jogar em Portugal. E, obviamente, para eles tem um futuro mais garantido, podendo, ao mesmo tempo, competir em alto nível, que é o ténis universitário. Temos ainda o caso flagrante, o João tem esse caso na Maia, que é o de Nuno Borges, e temos outros exemplos que às vezes custa um bocadinho vê-los partir e dizer, mas afinal agora isto vai ficar mais fraco, os torneios vão ficar mais fracos, eles vão ir para os Estados Unidos, pois, mas é para bem deles. E muitos destes jovens que ficaram por cá, e o João também falou nisso, deixaram de jogar ténis. Eu recordo-me um jovem talentoso, inclusive chegou a ser campeão nacional, Vasco Mensurado, que já ninguém sabe onde é que ele anda, não joga ténis. E eu falei neste, lembrei-me que um jovem que eu cheguei a acompanhar em alguns torneios juvenis, ao contrário daqueles dos Estados Unidos, estão a competir nos Estados Unidos, e depois vêm cá o Duarte Val, aquele jovem da Madeira que eu via jogar muito bem nos nacionais. Duarte Rodrigues. Daniel Rodrigues. Duarte Val. Pois, eu estou a falar... Daniel Rodrigues e Duarte Val são os dois. Exatamente, estou a falar desse, como outros casos concretos. A gente lamenta assim, eu por acaso, durante o período em que o Nuno Borges, eu falo Nuno Borges, esteve nos Estados Unidos, algumas vezes jantei com o João e jantei com o pai do Nuno Borges, juntámos as famílias e falávamos disso. Portanto, o João algumas vezes achava que ele devia começar mais cedo, entrar mais cedo no circuito profissional, e eu na altura opinava, já que ele foi para lá, é deixá-lo acabar a faculdade, tendo ele, obviamente, as condições que o João referiu, boas condições de treino, boas condições competitivas, e depois até joga mais à vontade, porque é um drama muito grande quando um jovem jogador que ambiciona ser profissional, e a Federação, neste caso, tem apoiado bastante, joga os Challengers e recebe wildcards para os Challengers e joga 2-3 e perde à primeira nos 2-3, depois joga passado o ano, mas vai jogar mais um Challenge. É uma frustração grande e eles começam a entrar no período de adultos e a pensar no futuro e pensam assim, o que é que eu vou fazer depois? É muito simples, tiras o curso da Federação, nível 1 e vais para um clube dar aulas.
E estes eu vejo ao contrário. Aqueles que vêm dos Estados Unidos, das faculdades, vêm em concurso superior, agora vou jogar. Se isto der, ótimo. Se não der, ótimo. É o ótimo 2 vezes. Os outros que não vão, é uma chatice. É o ótimo se der. Se não der, é uma chatice. E eu não vou referir nomes, mas temos casos aqui muito visíveis. Em relação aos Estados Unidos, não sou nada contra. Vamos aproveitar também, antes do João dar a opinião ou contar a história da experiência que ele teve na Universidade dos Estados Unidos, cumprimentar o Rui Macedo, o Edgar Campos, o João Silva, o Carlos Figueiredo da Silva e a Carla Cardoso tem uma pergunta para o João, que é, na opinião do João, a maturidade é apenas após os 18 anos? Depende da maturidade que estamos a falar, não é? Se for maturidade de pessoa, é lógico que a partir dos 14, 15 anos a pessoa começa a maturar. Se falarmos numa maturidade tenística, os jogadores com 18, 19 anos ainda não sabem jogar ténis e não têm maturidade tenística. Portanto, eles só aprendem e só começam a ter alguma maturidade tenística a partir dos 21, 22 anos. E isso, hoje em dia, nota-se bem que os jogadores começam-se a afirmar a partir dessa idade e não antes. João. Portanto, não é uma maturidade de pessoa. João, antes de isto está a ser difícil tu dizeres contares a tua história nos Estados Unidos. Apareceu agora aqui um senhor, não sei se conheces, grande João Maio, nem diz nada, Nuno Borges, não sei se estás a... o Nuno! Sim, abraço para o Nuno. Não disseste ao Nuno que vinhas ao fórum, foi uma falha. Felicidades para o Nuno, para estas provas que vêm, estes 2 ATP 50 em Lisboa. Boa sorte para ele e para os restantes portugueses. O Nuno, que soubemos hoje, vai ter o wildcard ao quadro principal deste primeiro Challenger, ATP 50, que vai decorrer em Oeiras na próxima semana, já a partir do próximo domingo. João, agora sim, vamos à história. Tu estiveste nos Estados Unidos, foste, salvo erro, depois do Manuel Cordeiro, um dos primeiros jogadores portugueses a estudar numa universidade dos Estados Unidos. Mas pouco tempo, não foi, João? Sim. Pouco tempo. Como? Aconteceu ali qualquer coisa. Foi. Ora bem, antes de mim foi o Zé Manel Cordeiro. O Zé Manel também não se deu bem nos Estados Unidos. Porquê? No fundo. Naquela altura... Um exemplo, eu quis falar com os meus pais. Eu cheguei, comecei lá a treinar, não é? Passado uma semana, 2 semanas, pronto, senti saudades e quis falar com os meus pais. Então, qual era o processo? Era escrever uma carta, não é? Eu escrevi uma carta, eu fui em setembro e vim no Natal. Escrevi uma carta, a carta foi. E eu continuei a treinar, continuei a jogar, continuei a ter os problemas lá que tinha e só recebi a resposta da carta 2 dias antes de vir para o Natal, à volta do dia 14 ou dia 15 de dezembro. Portanto, esse foi o contacto que eu tive com alguém português e o contacto que eu tive com alguém, vamos lá, chegado a mim e que conversasse um bocadinho comigo. De resto, falei sempre em inglês e só estive a falar com as pessoas na universidade. Ora bem, isto é completamente diferente do que hoje em dia. Hoje em dia, qualquer pessoa que esteja em qualquer parte do mundo pega no WhatsApp e fala na hora e vê a outra pessoa. E isto faz uma diferença muito grande. João, mas tu tiveste, por causa disso, da falta de comunicação, tu tiveste também um problema que foi, houve lá um incidente qualquer no campus e ora conta. É verdade, não foi na minha universidade. Eu lembro-me que nessa altura, quando eu fui, e nessa altura eu era já um dos melhores jogadores portugueses, e falava-se nos jornais, falava-se que eu ia para os Estados Unidos e como se falava de ténis, falava das outras modalidades. Eu lembro perfeitamente que na mesma altura foi um nadador do Porto, como é que ele se chamava? Yokoshi. Paulo Yokoshi? Sim. Alexandre Yokoshi. Isso. E foi exatamente na mesma altura que eu fui para uma universidade diferente. Eu sei que quando eu regressei em dezembro
e que vinha um bocado abalado, porque a mentalidade é diferente, aquilo é tudo diferente nos Estados Unidos. Foi grande notícia aqui que ele ou se suicidou. Ou tinham suicidado com um saco na cabeça. Epá, isto causou-me algum transtorno, tanto a mim como aos meus pais. E os meus pais ficaram muito, muito preocupados comigo e disseram: tu estás bem? O que é que se passa? E eu, como aquilo não estava a correr tão bem lá, porque eu não estava bem integrado nos Estados Unidos, achei por bem não voltar e não voltei aos Estados Unidos. Portanto, tive no fundo 3 meses lá na universidade. E acho que não era um defeito meu, porque passado 6 meses fui para a Alemanha. É verdade que tive a sorte de ter lá o Zé Vilela comigo e foi bem diferente. O Zé informou-me com os alemães e eu adorei estar lá na Alemanha e, portanto, não era um problema meu de estar no estrangeiro e ter dificuldades em estar no estrangeiro. Só que aquele primeiro embate de ter estado nos Estados Unidos sozinho e numa universidade também não me senti muito bem e não tive vontade de voltar para lá. Mas hoje em dia as coisas são completamente diferentes. O meu próprio filho aconselhei-o a ir e ele teve lá 4 anos e não teve problema nenhum. Eu falava todos os dias com ele por telefone e via todos os dias, era extremamente fácil. Acho que hoje as coisas são completamente diferentes. Muito bem. Zé, por falar em experiências no estrangeiro, como é que foi a tua ida para a Alemanha? Como é que correu o choque inicial e depois a habituação e depois teres estado lá 8 anos? Pedro, eu nunca tive choques, mano. Eu nasci numa casa humilde, fui criado por uma grande mulher, nunca vivi com meu pai. E aos 16 anos migrei para Lisboa. Passado ano e meio, 2 anos, fui para Barcelona. De Barcelona voltei para onde nunca devia ter saído, mas ainda bem que saí por motivos óbvios, pela ambição no ténis, ao meu querido ténis da Foz. E depois fui para a Alemanha, portanto, para mim não cheguei à Alemanha tranquilamente, fiz belíssimas amizades, adorei o período todo que tive na Alemanha, em termos competitivos, sociais, deixei lá muitos amigos, ainda estive lá um ano aí com o Joãozinho. Para mim não, eu desde muito cedo que me tornei independente e com muitas dificuldades, obviamente. E eu fui para Lisboa, treinava no CIF, à noite ia lá para um instituto fazer que estudava, porque o IGP de Vasconcelos exigia que eu estudasse, eu dizia que sim. Depois fui para Barcelona, estive em Barcelona no tempo do Higueras, Manolo Santana, e depois regressei a Portugal, vim para a Foz, e da Foz fui para a Alemanha. Apareceu-me na Alemanha um convite feito por um senhor alemão, que estava aqui professor no colégio alemão, Pavetsky, que me viu jogar aqui na Foz, e sabia que eu era campeão nacional, ou tinha sido campeão nacional, eu fui em 78, tinha sido campeão nacional, e perguntou-me se eu estava interessado em ir para a Alemanha. E quando ele me falou em números, eu, como? Nem hesitei. E, portanto, cheguei à Alemanha, não falando alemão, obviamente. Depois adaptei-me perfeitamente, porque eu estava habituado já a saltar do Porto para Lisboa, Lisboa para Barcelona, Lisboa para o Porto, Porto para a Alemanha. Portanto, não tive dificuldade nenhuma e adorei. E depois voltei em definitivo em 85, ficou lá aí o Joãozinho a laborar. Voltei em 85 e cá estou, obviamente, mas nunca tive dificuldade nenhuma, já tinha passado, nunca tinha esses problemas do que o João teve na Faculdade dos Estados Unidos, até porque eu não podia ir, não tinha. Só se o Trump lá tivesse, provavelmente eu até metia-me numa faculdade, mas o Trump não existia ainda. Não, mas foi tudo normal, e sempre com uma vontade muito grande de criar sempre amizades e foi ótimo. Grande experiência de vida. Vamos continuar a cumprimentar aqueles que nos estão a acompanhar aqui. Jorge Marques, do Clube Ténis de Setúbal, Hugo Araújo, presidente do Clube Ténis de Viana, Zé Vilela, um monstro do ténis nacional. Um grande abraço para Viana do Castelo. Um grande abraço para o Hugo para Viana do Castelo.
O meu querido Clube de Ténis de Viana. O Rui Jorge, o pai da Francisca Jorge, a dizer: se olharmos para os atletas, agora perdi aqui a mensagem temporariamente, mas já encontro. Se olharmos para os atletas que foram para os Estados Unidos e depois se ingraram no circuito profissional, podemos verificar que são muito raros. O Nuno Borges é uma ave rara que esperamos que tenha muito sucesso. Precisamos é de perceber porque é que em outros países aparecem jogadores com 18, 19, 20 anos, com maturidade suficiente para se ingrarem e chegarem rapidamente ao top 100. João, queres responder? Ora bem, eu posso responder. As coisas não são bem assim. Antigamente, realmente, conseguíamos ver jogadores com 18 e 19 anos a se ingrarem no circuito profissional. Hoje em dia já não é assim tão fácil. Realmente existem uma ou duas ou três exceções, mas nós nunca nos podemos basear por uma exceção. Realmente há os jogadores excepcionais e há aqueles jogadores que realmente não vale a pena irem para os Estados Unidos porque já amadureceram mais cedo, porque entendem já o jogo de uma forma diferente, são muito mais profissionais que os outros todos, e esses jogadores se calhar não vale a pena irem para os Estados Unidos e devem fazer ou começar a carreira profissional aos 18 anos. Isso aí eu estou plenamente de acordo. Não é? O que eu estou a dizer é a maioria dos jogadores, e isto tem a ver com o nosso estilo de vida, tem a ver com as dificuldades que nós ultrapassamos e com as dificuldades que os miúdos hoje em dia ultrapassam. Os miúdos chegam aos 18 anos, 19 anos, ainda são muito crianças, ainda viveram pouca vida, ainda não têm capacidade para enfrentar grandes dificuldades e lutar no campo como pessoas maiores, como pessoas mais velhas, e precisam de alguns anos, precisam de perder jogos, precisam de perceber que muitas vezes, e é a cabeça, é a vontade deles, é aquilo que o Zé acabou de falar à altura, que ele tinha na altura, que era um leão no campo, muitas vezes é isso que faz ganhar uma primeira ronda, ganhar uma segunda ronda e ganhar um torneio. E muitas vezes estes nossos miúdos de 18 e 19 anos, por alguma facilidade de vida que têm até aos 18, 19 anos, são excelentes jogadores, jogam muito bem ténis, mas não têm essa capacidade. Ao amadurecerem um bocado mais, isto não se passa só em Portugal, isto passa nos outros países também. Nós vemos, por exemplo, em Espanha, o Nadal apareceu realmente aos 17, 18 anos, mas foi o Nadal, mas muitos deles, a maioria dos espanhóis, aparece aos 23, 24 anos, não aparece aos 18 anos. Portanto, isso é uma exceção. Nós temos que olhar para a média dos jogadores, e a média dos jogadores aparece mais desenvolvido e, portanto, e mais forte a jogar a partir dos 22, 23 anos. O ponto aqui está em aguentar uma carreira entre os 18 aos 22, 23 anos, são 4, 5 anos. Eles em Espanha têm muito essa, vamos lá ver, essa mentalidade, que é o investir, que é o ir para uma academia, chegam a pagar 4, 5 mil euros por mês, investem durante vários anos, estão ali a tentar. Isso também acontece porquê? Porque têm ídolos, têm vários jogadores que foram número 1 do mundo. Nós em Portugal ainda não temos muito essa mentalidade. O que é que acontece com os nossos miúdos? Os nossos miúdos até têm jeito, chegam ali aos 18 anos, dizem, eu quero apostar um ano. E muitos deles até congelam a matrícula na universidade e vão apostar um ano, não é? Só que isto não é apostar um ano. Quem achar que isto é apostar um ano, ou seja, está errado no processo. Muitas vezes são 4, 5, 6 anos. E é preciso ter dinheiro para financiar esses 4, 5, 6 anos. É preciso ter apoio por trás para motivar os jogadores e para os aguentar durante esses 4, 5, 6 anos, porque quem está durante 3, 4, 5 anos a perder as primeiras rondas ou passa um qual e passa uma ronda, mas perde a segunda, não passa disso, nos 15 mil dólares, no fundo não traz dinheiro nenhum para casa, nem consegue pagar as despesas. É muito duro e muito difícil. E a maior parte dos miúdos desiste aí. Não é só em Portugal, isto passa-se também nos outros países. Daí muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos, reparem, nos Estados Unidos,
é raro, todas as universidades nos Estados Unidos, as grandes academias nos Estados Unidos hoje em dia estão a aconselhar os miúdos a fazer o college, a estudarem até aos 22 anos e depois, a partir dos 22 anos, tentarem profissionalismo. Isto também por uma razão que eu gostaria de explicar. Reparem que antigamente um Borg, um Wilander, acabavam a carreira deles aos 24, 25 anos. Porquê que acabavam aos 24, 25 anos? Porque realmente aos 17 anos já estavam a jogar Roland Garros e já eram top do mundo. Mas depois estavam fartos. A partir dos 25, 26 anos estavam completamente fartos e completamente queimados. E não queriam jogar mais. Hoje em dia, o facto de os miúdos se formarem um bocadinho melhor, os miúdos até fazerem a universidade, os miúdos entrando no circuito por volta dos 21 anos, ou seja, conseguirem chegar ao top lá por volta dos 23 anos, têm uma carreira até os 35 anos perfeitamente normal. Isto é o que eu acho que mudou um bocadinho em relação ao passado. Ao passado, muitos deles investiam muito ali nos 17, 18, 19, 20 anos, alguns deles amadureciam realmente mais cedo, as exceções, muitos deles desistiam, mas também acabavam as carreiras muito cedo. Muito bem, aí a resposta ao Rui Jorge, do João Maio, cumprimentar o Tomás Marques, a Mafalda Guedes, beijinhos para o João, para o Sr. Vilela e para o Pedro. Um beijinho para a Mafalda. Vítor Ferreira, grandes oradores, abraço a todos. O Edgar Campos tem aqui uma pergunta, um abraço ao Pedro Lhorca, que também está a ver-nos, o Sr. Rasquinho, o José Manuel Rasquinho e a Mafaldinha. O Edgar Campos tem uma pergunta que eu vou pedir ao Zé Vilela se pode responder, porque ele há pouco falou nessa vontade, nessa resiliência. Não, gostava de perguntar se acham que desculpa, Zé, gostava de perguntar se acham que os atletas do momento têm a mentalidade e paixão certa e incutida para ser jogador, ganhando ou perdendo jogos durante anos, ou se os atletas estão muito agarrados ao sucesso imediato e quando não têm esse sucesso deixam de gostar de jogar. Abraço a todos. José. Olha, Pedro, um grande abraço para o Edgar. Eu, por acaso, ia-te pedir para me deixares responder à questão dele e tu antecipaste-te e colocaste na questão dele. Eu estive atento à questão do Edgar e olha, eu vou achar isto, é preocupante, porque nós agora, o João acabou de dizer agora que aqui há uns anos atrás, há longos anos atrás, havia campeões de Roland Garros com 17 anos, 18 anos, mas aos 23, 24 acabavam as suas carreiras fartos, já queimados. E nós estamos a cometer exatamente o erro muito mais cedo. Se nós tivermos atenção aos torneios que se fazem que deveriam ser festas menores de 10 anos, menores de 8 anos, que deviam ser festas, que o nacional, o chamado, o sub-12, devia ser uma festa de confraternização dos jovens no ténis. Hoje em dia, eu felizmente, vou repetir, felizmente nunca assisti a um desses torneios sub-10 que alguns pais consideram o campeonato nacional, estamos a queimar as crianças. Portanto, se aqueles começam aos 17 a ter sucesso, acabam aos 24, se uma criança começa a ganhar uns joguitos, umas brincadeiras aos 8, 9, e os pais acham que eles são campeões nacionais, se levantam os miúdos que se ganham o chamado Campeonato Nacional de Sub-12. Não esquecer que o Tennis Europe acabou com os Campeonatos de Europa Sub-12. Não, porquê? Porquê? Vão perguntar a quem entende ténis, vão perguntar às pessoas que viveram de perto, como eu vivi muito, as crianças a chorar nos cortes, os pais a massacrá-los fora dos cortes. É óbvio que eles ficam queimados aos 13, 14 anos, deixam de querer jogar ténis, estão saturados, não brincam ao fim de semana. Quando vinham brincar, os pais acham que ir a uma competição muito séria. Portanto, uma criança que aos 8 anos, aos 9 anos, os pais acham que eles são campeões nacionais de ténis. Portanto, as coisas... Obviamente também, eu falo por meus colegas, alguns, que se promovem-se através dos resultados imediatos das crianças. Depois essa mesma criança não sabe lidar com uma derrota e o treinador sente uma frustração grande, que transmite às vezes inconscientemente para essa criança.
E muitos, e nem quero é conhecimento público, muitos terminam aos 13 anos de jogar ténis, desaparecem aos 14. Olha, dou-vos o exemplo flagrante do contrário. O João Sousa, salvo erro, nunca foi campeão nacional do chamado sub-12, nem sub-14. É só o melhor jogador português de sempre. Portanto, isto vem reforçar aquilo que, obviamente, se nós conseguirmos, e temos que conseguir, desculpa, Pedro, vou ser muito direto como sempre fui, não é senão, temos que conseguir ter umas crianças nas mãos, pegar nas crianças e dar-lhes a paixão pelo ténis, deixá-los que eles aos fins de semana se divirtam com o ténis. Vamos chamar no torneio, chamem no torneio, mas não lhes criem responsabilidade. Não lhes criem responsabilidade. Mete-lhes o braço. Porque alguma vez na vida alguém me tratou por professor ou doutor, eu fui sempre o Zé. Eu era o amigo mais velho das minhas crianças. Se algum me estiver a ouvir, aqueles passaram pelas minhas mãos, no sub-12, sub-14, sub-16, que diga como é que eles me tratavam. O Zé. Portanto, isto leva as crianças a ir mais... Infelizmente, eu estive num clube, que é o meu querido Tanja Foz, que nunca esteve muito virado para o alto rendimento, para a alta competição, e, portanto, os meus atletas, e nós tivemos algum sucesso nos sub-16, nos sub-18, mas depois eles iam para a faculdade, cá em Portugal, e voltando ao que... Indo para a faculdade em Portugal, tem que se deixar de jogar ténis. E eu, portanto, falamos há bocado dos Estados Unidos. Portanto, eu acho, em relação, não sei se o Edgar me está a ouvir com certeza, se eu com esta minha vontade toda de ter perdido, coisas tão ridículas, deixem as crianças se divertir. Organizem, façam uma festa ao fim de semana. Eles vão para uma festa, não vão para uma guerra, não estão a olhar para o lado, para fora do corte e vêm os pais completamente loucos a querer o resultado imediato do filho. Edgar, espero ter respondido. Um grande abraço. Muito bem, Zé Vilela. Vamos aproveitar, hoje temos muita gente, cumprimentar então as pessoas que ainda não os fizemos. Já fizemos a Mafalda Guedes, o Edgar Campos, o Pedro Llorca, o Tiago Silva, o José Manuel Rasquinho, o Pedro Coelho, forte abraço, boa noite meus caros, forte abraço a todos, o Bernardo Balancho, o Emílio Rodrigues, o Rui Teixeira, Ténis Caminha, boa noite a todos, parabéns à Associação Ténis do Porto, abraço aos três, em especial ao José Vilela, a Carla Amaral, a Joana Pangaio, um grande beijo para estes três nortenhos, muita gente, o António Moreira, aqui a cumprimentar também toda a gente. Vamos continuar e agora um tema que eu acho que é de relevante importância para quem nos está a ouvir, porque eu gostava muito que na primeira pessoa ouvissem, se eu disser assim, Belgrado 1998, e se diz alguma coisa aos dois? Opa. Mas a pergunta... Então, Zé, antes de começar, eu dizia assim, estou a fazer uma pergunta ou uma afirmação, mas ao mesmo tempo já sei que há aqui muitas histórias para contar. É uma resposta nossa? É uma resposta nossa? Claro, mas eu primeiro... Deixa-me só situar... Deixa-me só situar as pessoas para perceberem. Isto foi no Tenisiki Club Drill de Belgrado, em 1998, uma eliminatória que entrou para a história da Taça Davis. No primeiro jogo, o Dusan Vemic ganhou a Cunha Silva por 7-6, 3-6, 1-6 e 6-3. O Nuno Marques empata com o Nenad Simonic 3-6, 6-0, 2-6, 6-3, 20-18. 2-1 para Couto e Cunha no par no dia seguinte, no sábado, contra o Djordjevic e o Vemic, por 6-7, 4-6, 7-6, 6-2, 6-3. Empate novamente da Sérvia, com o Vemic a ganhar ao Nuno Marques por 3-6, 7-6, 6-3 e 6-3. E depois, aquele grande momento que nós os três vivemos, o Cunha e Silva a ganhar ao Simonic, perdeu o primeiro set por 6-0, ganhou o segundo e perdeu o segundo por 7-6, ou seja, 2-0 e nós já fomos. E depois ganhou por 6-3. Depois ganhou 6-1, 6-1. E no 6-1, este senhor José Vilela caiu para o lado. Ó Zé, como é que foi esse dia? Não foi aí. E esse foi no par. Não foi aí. Foi no par.
Foi no par. É verdade, caíste no par, mas como é que foi ganhar 3-2 à Jugoslávia, em casa deles, com aquele ambiente que nós vivemos? Se eu responder, Pedro, ambos estiveram nessa eliminatória e ambos sabem, e quem me conhece, a maneira como eu vivia a Taça Davis, e de maneira muito apaixonada, sempre com uma intensidade muito grande, tanto eu como os jogadores nunca passavam de 180 para baixo, era sempre de 180 para cima, e foi uma eliminatória extremamente difícil, dramática, vamos lá chegar ao dramático, e com um público muito hostil. Para connosco. A história dessa eliminatória parte também realmente por eu ter acordado num hospital de Belgrado, ligado a umas máquinas, com médicas lindas, todas brancas à minha volta, pensei que estava no céu. E não estava. E quando regressei ao hotel, quando isso aconteceu, estava match point no par para nós. E foi no match point, eu nem vi o match point. Sei que acordei no hotel, mas depois contaram-me que tu, Pedro, que para me tentares reanimar, gritavas pelo Boa Vista. Tu querias-me era matar, pá. Porque se me quisesse reanimar, gritavas pelo Futebol Clube do Porto. E gritaste, disseram, Boa Vista, Boa Vista. Entretanto, os médicos aconselharam-me, eu estava ao meu lado o grande presidente Paulo Andrade, aconselharam-me a eu não voltar para o corte, porque, enfim, eles acharam que a máquina estava ali com qualquer coisa. E eu disse que não, que ia mesmo para o corte. E então tínhamos o nosso querido Abílio a meter-me pastilhas debaixo da língua durante o jogo. E há outro pormenor importante que tu deixaste escapar. Quando o Cunha Silva estava a ser dominado pelos Zimonidis, o Zimonidis tinha perdido na Maia também com o Emanuel numa Taça Davis. E eu tenho um carinho e tenho amizade pelos Zimonidis, depois fui ao balneário com ele. E quando ele passou por mim na mudança de campo, eu gritei 3 vezes Maia, 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 que era para ele se lembrar que tinha perdido na Maia. E é que perdeu mesmo. E quando acabou o jogo, eu fui ao balneário, ele estava em lágrimas, e eu disse pausa ao Nenados, e ele diz, José, Portugal nunca mais. Portanto, essa foi a minha parte eliminatória, a minha parte que tem um certo drama e piada, e foi uma grande vitória em Belgrado. Uma grande vitória, não foi, João? É verdade. Eu estava lá. João, como é que tu viveste aquela eliminatória, João? Aconteceram várias coisas nessa eliminatória que eram típicas da Taça Davis, vários altos e baixos. Eu recordo perfeitamente o jogo do Nuno Marques, em que no terceiro set torce o pé. A fazer um moonwalk com Michael Jackson, na linha de fundo. E nós sempre queríamos bater. À partida, qualquer jogador era capaz de abandonar o campo. O Abílio entrou dentro do campo, fez-lhe uma ligação. João, desculpa lá interromper, João. Aquela euforia. João, desculpa interromper. Atenção que o Nuno torceu o pé, para quem não sabe, a fazer um moonwalk, aquele passo do Michael Jackson. Não foi num lance qualquer. Pois foi. Isso é que é importante dizer. Foi. Mas, portanto, esse jogo, o Nuno torce o pé, o Abílio entra lá para dentro, faz numa ligador funcional, e ele ao princípio ainda joga um bocado o coxo, mas depois reanima outra vez e começa a jogar bem outra vez. Esse jogo foi 3 horas, anoiteceu, passou para o dia seguinte, e no dia seguinte foram mais 2 horas de jogo. Acho que o jogo dele foi dos jogos mais longos da Taça 10, foi cerca de 6 horas. É verdade. Em 2 dias. Sim. Portanto, nós nessa eliminatória estivemos sempre a perder. A maior parte dos jogos que ganhamos, ou seja, os 3 jogos que ganhamos, estivemos sempre a perder esses 3 jogos. Estivemos sempre em desvantagem. E se por acaso ganhamos essa eliminatória que a ganhamos,
foi porque tivemos uma alma enorme e porque éramos uma grande equipa e porque nos apoiávamos todos uns aos outros e tínhamos um ambiente fantástico e éramos capazes de dar tudo para conseguir ganhar a eliminatória. E foi isso que aconteceu nessa eliminatória. Lembro perfeitamente do jogo, o último jogo, o jogo de pares também tivemos a perder 2-0 em sets. Demos a volta àquilo, foi um jogo espetacular. E depois o outro jogo que ganhámos foi o jogo do Cunha e Silva, em que me lembro perfeitamente do primeiro set. O Cunha não conseguia jogar, o Nenato estava a desfazê-lo completamente 6-1. O Cunha, com aquele espírito de sacrifício, tem a dizer: eu vou conseguir. Epá, lutou de lá, consegue chegar ali aos 7-6, mas perdeu o segundo set, estavam 2 sets abaixo. Epá, e aí o Nenato, não sei se arrebentou, não sei se foi mental, o que é que foi. Sei que o Cunha parece que cresceu e todos estávamos que nem loucos aos gritos. O Zé já tinha estado no hospital no dia anterior, portanto já estava meio anestesiado. Vacinado. mesmo assim ainda passava o tempo todo com os braços no ar. E foi lindo aquela reviravolta depois que o Cunha dá e que acaba por ganhar 6-1 no quarto e quinto set. Portanto, eu tenho pena de não termos um vídeo. Eu gostava de ter um vídeo dessa eliminatória. Deve ser uma coisa fenomenal. Particularmente a imagem nossa no banco. Nós éramos muito poucos portugueses. O Zé estava ali concentrado na eliminatória. Tu estavas ao lado dele. Depois estava o Billy, estava o Paulo Andrade, estava eu, estava o André Lopes, estava cabelo rapado, era a estreia. E tínhamos toda a gente, o Emanuel, que estava também ao lado, tínhamos toda a gente contra nós, a chamar-nos nomes o tempo todo. Portanto, aquilo foi um ambiente, como o Zé disse, um ambiente muito hostil. Ou seja, um vídeo disso, porque o que nós dizemos em palavras, visto, era uma coisa fenomenal, era uma coisa brutal, para as pessoas terem a noção do que foi aquela vitória em plena Iugoslávia, não era Sérvia ainda. Passado muito pouco tempo, aquela ponte que nós passamos foi destruída por um ataque americano. E no mesmo hotel onde ficamos, no Iugoslávia, estava tão da Jugoslávia que se sagrou campeã do mundo de basquetebol passado uns meses. E nesse hotel mataram 3 ou 4 generais lá da Sérvia, da Croácia, não sei. Como é que foi assim? Olha, mas deixa-me só, Pedro. Muito bem, este foi um dos episódios. Estou? Pedro, em relação a essa eliminatória, quanto a mim, tivemos um jogador que foi fantástico, que tinha recuperado a titularidade que tinha perdido comigo há 2 ou 3 anos, que foi o Cunha e Silva. O Cunha voltou à titularidade em Belgrado e fez 3 grandes exibições. Precisamente. Foi um grande mérito na nossa vitória. E foi incrível, eu recordo-me perfeitamente. Esse momento tenho gravado na minha memória para sempre, que é o Cunha e Silva foi para o balneário, estava com os fones a ouvir música, estava com os pés para cima, a relaxar, e eu de vez em quando ia lá dizer-lhe como é que estava o jogo do Vemic com o Nuno. E há uma altura em que o Cunha pergunta-me: então, está a correr bem? E eu, nem por isso. E disse que o Nuno estava quase a perder. E o João disse: não há problema, eu vou ganhar isto. E aquela vontade dele, aquela resiliência, aquela frieza que ele demonstrava, foi a frieza não só ali, mas depois dentro do corte, perante aquele ambiente hostil, ele conseguiu dar a volta e nós ganhamos a eliminatória. É verdade. Zé e João, houve mais momentos interessantes nesta Taça Davis, nas tantas eliminatórias que tiveram. Os dois foram capitães. Primeiro o Zé, depois o João, foi o sucessor. Houve aí uma mudança de paradigma. O Zé teve os chamados 4 mosqueteiros durante muito tempo. O João teve uma diferença nessas suas convocatórias porque fez a tal renovação, que foi natural, uma renovação natural. Nesses tempos dessa diferença, Zé, vamos começar pelos 4 mosqueteiros. Eram realmente os melhores jogadores portugueses e durante algum tempo era com eles que tu contavas para as eliminatórias.
Sim, eu várias vezes, tem-se falado e fala-se, obviamente, quando se está a falar da história do ténis em Portugal ou da história da Taça Davis. Eu tive a felicidade, durante o período em que estive na Taça Davis, não vou dizer que foram os melhores resultados, mas onde se fizeram grandes resultados. E essa felicidade, eu tinha 4 grandes jogadores, com a particularidade de qualquer de eu fizesse o par que eu quisesse, eram grandes pares. O meu par era o Nuno Marques com o Emanuel com o Bernardo, o Nuno com o Cunha Silva. Portanto, além de serem excelentes jogadores, eu dava sempre a hipótese de, por exemplo, acabámos há bocadinho, o meu par que eu ia apresentar na Jugoslávia era o Emanuel, que era o meu par número 1, o Emanuel com o Nuno Marques. E depois daquele jogo do Nuno ter passado para o dia seguinte, eu tirei o Nuno e meti o Cunha. E ganharam. Portanto, não é fácil. Hoje em dia não é fácil tu teres uma equipa de Taça Davis e que consigas, com tantas variedades de pares, teres grandes pares. Eles eram grandes jogadores. E depois criámos uma família fantástica. Que me desculpem os selecionadores que me antecederam, e depois eu consegui fazer uma família. E eles olhavam, também era o Zé. Nós eu era o irmão mais velho, era uma amizade fantástica, solidários, a equipa técnica foi das coisas mais bonitas que eu tive na minha carreira, exatamente o João e o Abílio, e tivemos lá também o João Carvalho e o Manel Salgado. Ainda tive 2 anos com o Manel Salgado, com o Dr. Manel Salgado e com o João Carvalho, e portanto nós conseguimos ter um espírito fantástico. Éramos divertidos à mesa, a almoçar e a jantar. Éramos super profissionais no corte, a treinar e a jogar. Nas viagens as coisas eram... Portanto, criámos esse espírito que foi... E tu viveste isso, Pedro, porque tu estiveste em algumas eliminatórias connosco e viveste por dentro como é que aquela família funcionava. Portanto, ainda hoje, e é fantástico que essas ligações ainda hoje são muito fortes. Eu estou muito em contato com o Emanuel, em contato com o Cunha, em contato com o Nuno Marques, está no Coelho, muitíssimas vezes com o João, muita gente a nível social, conseguimos manter isso. E com isso, não podemos nunca esquecer que nós conseguimos excelentes resultados. Porquê? Tínhamos 4 belíssimos jogadores. E depois, ali no meio desse que tu focaste, os 4 mosqueteiros, tivemos sempre... houve um jovem que veio para a nossa equipa com 16 anos, 17, que foi o André Lopes, que também esteve na Jugoslávia, o André Lopes esteve na Jugoslávia, apareceu o Vasco Gonçalves também andou lá connosco, o Bruno Fragoso, mas a grande base era obviamente, óbvio, só podia ser, esses 4, chamados 4 mosqueteiros, foram isso, eu tive a sorte de os ter... Atenção que eles já vinham de trás, mas parece que explodiram naquela altura, explodiram naquela célula eliminatória na Foz contra a Inglaterra, que foi dos dias mais fantásticos da minha vida desportiva. Não vou esquecer de tantas eliminatórias que tive e casos, aquela na Foz contra a Inglaterra foi... é para recordar para toda a vida. Foram fantásticos. E foram esses 4, obviamente. Épica. Todos lá em cima, no castelo, nas muralhas, foi inacreditável. Inacreditável. Agora, João, tu depois apanhaste a sucessão. Deixa-me só dizer, esqueci-me do nome. Quando falei, não posso esquecer o Jan Sokub, que foi um grande treinador checo, esteve a trabalhar para a Federação e esteve no meu primeiro ano da Taça Davis comigo. Foi um grande treinador, um grande profissional e muito direto nas conversas que tínhamos, muito direto, impecável. Adorei ter estado com ele foi muito importante, muito importante. Muito bem. João, tu depois fizeste a sucessão, foste o selecionador, o capitão que sucedeu o José Vilela. Qual foi a grande diferença na passagem de testemunho? A renovação, os jogadores mais jovens, mas tu acreditaste sempre?
eu acreditei sempre precisamente por aquilo que Era eu um estava a legado tentar explicar há difícil, era um bocadinho. legado difícil. Era. E aliás, o Zé lembra-se, nós tivemos montes de conversas na Taça Davis sobre a geração que vinha a seguir, e todos eles tinham uma opinião bem clara, ou seja, não temos jogadores a seguir. E eu era aquele que discutia sempre o contrário, dizer, não, nós temos. Vocês vão ver que estes jogadores vão conseguir jogar bem ténis. E eles têm nível, eles vão conseguir jogar bem ténis. E eles ainda não têm a maturidade suficiente. Porquê? Porque aqueles miúdos daquela altura estavam atrasados. Foi o caso do Rui Machado, foi o caso do Leonardo Tavares, foi o caso do Frederico Gil. E a verdade é que eles, ao sair esta geração, estes 4 mosqueteiros, passaram a ser os outros 4 a serem apoiados em Portugal. E, portanto, uma coisa é tu estares com um país por trás e com uma federação por trás que te vai financiando e ajudando a jogar os torneios e a estar no circuito. Outra coisa é estar sem apoio nenhum, que é o que a maioria dos jogadores tem quando se lança no profissionalismo. Ora, estes outros miúdos, ao terem esse apoio que o João Cunha Silva teve e que o Nuno Marques teve, ao começarem a ser apoiados em Portugal, conseguiram jogar o circuito. E eles realmente aos 18 anos não tinham um nível para conseguir ganhar ao Nuno Marques ou para conseguir ganhar ao Cunha Silva, por isso é que nem sequer jogavam. Mas ao terem saído esses jogadores mais velhos, eles começaram a entrar no circuito, e porque também tinham nível e porque também tinham potencial, ao amadurecerem no circuito, tornaram-se excelentes jogadores. Inclusive, o próprio Frederico Gil e o próprio Rui Machado chegaram a números que, na altura, se nós falássemos sobre isso, nenhum de nós acreditava. Eu próprio achava difícil. Mas a verdade é que tanto um como o outro chegaram aos 60 do mundo, e o próprio Nuno Marques, que era o grande talento em Portugal, e aquele jogador que nós até achávamos se calhar vai ser o nosso top ténis que nós tanto ansiamos ter em Portugal, não chegou nem aos 70 do mundo, chegou a 80, 84, acho eu. E um Frederico Gil, por exemplo, que é um jogador pequeno, é um jogador que a gente diz assim, qual é a grande arma que ele tem ali, chegou aos 60 do mundo. Um Rui Machado também era um jogador que não tem à partida uma grande arma ou um grande talento, com o trabalho e com a dedicação dele também chegou aos 60 do mundo. Estou a falar nesses dois porque esses dois foram os que vieram logo a seguir. E porquê é que eles conseguem chegar lá? Porque realmente tiveram apoios, porque realmente aos 22, 23, 24 anos andaram no circuito, batalharam no circuito e conseguiram ser profissionais e até ter um número, chegar a um nível que se calhar à partida nunca achavam que iam chegar. Isto é para dizer o quê? Isto é para dizer que se as pessoas continuarem no circuito, se as pessoas continuarem a ser apoiadas e se as pessoas começarem a ter maturidade para levar o profissionalismo a sério, têm a hipótese de serem bons jogadores. A maior parte deles nem sequer lá chega. Muito bem. Vamos fazer então aqui nova pausa para cumprimentar aqueles que nos estão a acompanhar neste fórum. A Mónica Nunes, o Tiago Silva. Ele está a dizer que não responderam à minha pergunta, que ele há pouco disse para o João contar a história quando estava a ganhar ao McEnroe. Daqui a bocado vamos pedir ao João para contar isso. O Luís Maria Boné, o Bernardo Pires, a Ângela Cardoso, um beijinho para a Gegé, o Carlos Limarães Lopes, o António Moreira, o Luís Nunes. O José Vilela tem razão no que diz, mas é difícil levar um filho a uma festa sub-12 quando aquilo que os clubes organizam são competições e não festas. André Luz, o grande Abílio. O Tiago Silva a dizer que ouvir estas histórias é uma grande inspiração para a nova geração do ténis. A Sónia Roland Sobral, um beijinho para a Sónia. Boa noite aos três. Zé Vilela, completamente de acordo com o problema dos mini supostos campeões, mas o problema é transversal. No rugby é igual. E no golfe. No futebol muito pior, acho. Todos os apaixonados do ténis têm pena de não ver portugueses campeões. Mas temos que ter esperança. Um destes dias aparece um Nadal português. Ainda vamos todos de bandeira portuguesa a uma final do Grande Slam. Esperança. E quanto aos velhinhos, o ténis nisso é um desporto estranho. Os velhinhos mudam-se para as corridas, para o pádel ou para o sofá.
poucos continuam a jogar. Por que será? Pistas? Beijos aos três. A Carla Amaral, Tiago Silva, Bernardo Balancho, a Mafalda Guedes já vimos, isto aqui houve uma conversa entre eles, o Bernardo Pires também já cá estava, e temos aqui a Mónica Nunes, também já falamos, a Marta André, um beijinho para a Marta, e temos aqui o Paulo Machado, o grande Paulo Machado, que foi jogador do Clube de Ténis do Porto. Grande abraço a todos. Uma pergunta ao meu querido amigo José Vilela, ainda em relação ao Sub-12. Um treinador como eu, que estou no estrangeiro há muitos anos, e trabalho com atletas dos 8 aos 14 com bons resultados, felizmente, então não se pode ficar orgulhoso e mostrar esses resultados. No meu caso, nunca precisei de me promover à custa de ninguém, porque acima de tudo faço a minha missão com sentido de responsabilidade para não criar pressão nestes atletas, porque nestas idades eles têm que se divertir, mas se ganharem porque são naturalmente bons e estão a fazer um bom trabalho, acho que ajuda. Para rematar, concordo com as palavras do Zé. Portanto, temos aqui algumas ideias relativamente àquilo que o Zé disse, da importância das crianças se divertirem e de continuarem no ténis. Não sei se querem fazer algum comentário, tanto o Zé como o João, ou se vamos ouvir a história agora do McEnroe. Se me desse a oportunidade, eu gostava de responder ao meu querido amigo Paulo Machado. Eu fui muito claro naquilo que disse, e eu continuo. Ele está a fazer o trabalho dos 8 aos 14, e eu também já trabalhei com crianças de 6 anos, e espero que ele faça um bom trabalho. Uma coisa é fazer um bom trabalho e criar uma boa base para o futuro desses jovens, e não o resultado competitivo a curto prazo. Acho muito bem que ele faça, que ele espero que continue a ter sucesso, mas o que eu acho é que o sucesso nestas idades não tem que ser o resultado competitivo, mas o resultado de uma boa base técnica para o futuro. E obviamente, eu conhecendo como conheço o Paulo, de certeza tem uma ótima relação com essas crianças que os levam para um caminho. Um grande abraço, Paulo, continua a ter muito sucesso, e sempre precisares que está o Zé para te ajudar, ou dar-te um grande abraço, pá. João, vamos então ouvir a história do McEnroe. Conta lá. Sim. Não, a história do McEnroe foi nos Júniors. Eu nos Júniors joguei o Orange Bowl em Miami, e calhei à primeira ronda com, não sei se era a primeira ou se era a segunda, já não me lembro, contra o Patrick McEnroe, que era número 1 dos Estados Unidos e era a vedeta dos Estados Unidos. E lembro-me que foi um jogo que me saiu bem, eu joguei bem, e perdi 7-6 no terceiro, e tive ali 40-30 para fechar aquilo. Portanto, aquilo foi muito renhido, aquilo foi um jogo espetacular da minha parte, e portanto, e às vezes, se calhar fala, porque às vezes nós conversamos um bem dos jogadores, eu falo de jogos que eu tive, e foi dos melhores jogos que eu tive nos Júniors, com os jogadores internacionais, com os jogadores top do mundo, e que poderia ter caído para o meu lado. Não é? Eu lembro perfeitamente que estava o pai dele, não estava o John McEnroe lá, mas estava o pai e estava a família, e nessa noite saiu no telejornal lá em Miami. Lembro-me que o Manny na altura até disse: opa, saíste de televisão nos Estados Unidos, pá, chamam-te o Wild Maio, o Selvagem Maio. Selvagem porquê? Porque é verdade, ou seja, nós éramos miúdos que até tínhamos potencial, que até tínhamos talento, que até treinávamos, até nos esforçávamos, até tínhamos uma alma enorme. Mas a grande diferença é que, enquanto eu jogava um campeonato da Europa e depois a Federação só tinha dinheiro, porque eu não tinha, só tinha dinheiro para que eu fosse jogar o Campeonato do Mundo, portanto, aos Estados Unidos, praticamente jogámos naquela altura 2 ou 3 torneios internacionais. Portanto, nós não tínhamos experiência nenhuma internacional. E o que é que nos acontecia? Calhávamos a jogar nos campeonatos do mundo logo contra os melhores jogadores do mundo, e embora tivéssemos talento, embora até jogássemos bem, não tínhamos aquela confiança e aquela vontade para conseguir chegar lá e ganhar e conseguir ter resultados, porque os outros jogavam cerca de 20 a 30 torneios por ano. E essa é que faz a diferença, e que felizmente as novas gerações, as gerações que nós temos hoje em dia,
já têm muito mais apoio. Todos estes jogadores, aí a partir da altura do Leonardo Tavares, eu lembro que já começaram a fazer cerca de 15 a 20 torneios internacionais júniores, já tinham um calendário competitivo, e tudo isso faz com que eles depois consigam chegar ao campo e aos jogos e jogam um tocado lá com os melhores jogadores do mundo e não têm problemas nenhuns. Para nós, aquilo era um sonho e uma ilusão, ou seja, era um misto de emoções que, no fundo, éramos capazes de fazer muita coisa, mas não éramos profissionais suficientes para conseguir ganhar. E esse foi o grande problema que eu tive na minha geração, problema que hoje em dia já é diferente, e por isso mesmo é que nós acabamos por conseguir ter o melhor nível nacional, porque já fazemos as coisas de uma forma mais profissional. Eles trabalham mais horas, têm mais torneios internacionais, têm mais apoios, é aquilo que eu acho e que sempre digo: se forem apoiados, muitos deles aos 22, 23, 24 anos vão conseguir ser jogadores profissionais, entrar no top 100 e conseguir fazer uma carreira. É pena, muitos não conseguirem lá chegar e por diversas razões desistirem. Essa é que é a pena que eu tenho, porque, como o Zé falou ali há bocadinho, há montes de jogadores que nós já tivemos que se calhar podiam ter sido bons jogadores a nível mundial, mas acabaram por não acreditar. Muito bem. Nós temos agora alguns jogadores na sucessão do João Sousa, que está a passar um momento menos bom de confiança. Não é falta de nível, porque senão não tinha chegado onde chegou e lá permanecido tanto tempo. Mas como é que vocês veem os restantes tenistas que estão ali perto? O Pedro Sousa, o Frederico Silva, o João Domingues, o Gastão Elias, o Nuno Borges, o Gonçalo Oliveira. Zé? Olha, Pedro, eu estou em contacto permanente com esses jogadores que tu referiste agora. Todas as semanas, todos os dias. E o que está a passar neste momento, e infelizmente com o João, é que ele está a precisar urgentemente de uma boa vitória. Ele tendo uma boa vitória ao clique, e o clique... mas estamos a falar já de jogadores que já passaram, já são trintões, apesar de agora os jogadores continuarem, terem uma carreira outra vez mais longa, já são trintões. O caso do Frederico Silva, um jovem, tem 25 ou 26 anos, fez 26 agora, grande talento, e esperamos muito dele, e eu espero, sinceramente. Aparece o João Domingues, que está desaparecido. Aproveita, olha, o Pedro Felder está aqui também, a dar um grande abraço ao Zé e ao João, dois grandes senhores do nosso ténis. Obrigado, Pedro. E o Domingues está afastado. Temos o Gonçalo Oliveira, que está a maravilhar nos pares, não tem feito grandes resultados singulares, mas está... E depois eu estou à espera, tenho muitas esperanças no Nuno Borges. Vi-o jogar várias vezes o ano passado, vi-o a ganhar o Campeonato Nacional, estive com ele nos planos, no Porto Open, até numa noite triste, ele ganhou e o Porto perdeu com o Marítimo. Eu estou à espera, e também estou à espera do regresso do Gastão, que faz-me... a última vez que eu vi o Gastão a não jogar bem foi na Taça Davis na Suécia, e daí para cá o Gastão ali uma queda muito grande, mas que tem potencial para voltar, porque ele ainda é um jovem. Portanto, isto, agora se analisarmos um bocadinho, tirando aqueles nomes que eu já falei, temos o Tiago Cação, que está no centro, que está a 500 e tal do ranking ATP, depois aparece o Luís Faria, que está a 800 e qualquer coisa. No meio deles ainda aparece o Frederico Gil, mas já não tem nada a ver com isto, acho eu. Está ali entre o Cação e o Luís Faria. Eu não. Acho que todos nós esperamos. Todos nós esperamos que eles... Agora o Pedro Araújo, Zé, depois aparece o Pedro Araújo, que fez agora uma boa campanha nestes 3 primeiros torneios no Algarve, o Pedro Araújo. Exato, exatamente, e tem 18 anos. Depois do que falaste, do Luís Faria... E olha, eu dou a mão à palmatória. Quando eu deixei a Taça Davis e me perguntaram o futuro da Taça Davis, eu fui muito pessimista,
porque quando eles abandonaram a Taça Davis, o Nuno Marques, o Cunha e Silva, o Manuel Couto, o Bernardo Mota, eu achei que dificilmente iríamos ter uma equipa como aquela que foi... E isso aconteceu porque temos tido grandes equipas, com o João Sousa, com o Frederico Gil, com o Rui Machado, o famoso Anselminho, o Pedro Sousa. Eu tenho andado, eu continuo em tudo que a Taça Davis eu estou presente, temos uma grande equipa outra vez. Portanto, o que eu acho é que aqui falta um bocadinho, está a faltar um clique, um bom resultado neste momento para os nossos jogadores saltarem. O Pedro esteve agora na América do Sul, foi a Miami, saiu o Herbert, que fez um grande torneio em Marselha e continua. Eu adoro vê-lo jogar, porque está a fazer serviço-rede, que é uma coisa que se perdeu muito no ténis. Serviço-rede está aparecendo. Temos de ter esperança e fundamentalmente, acho que devemos dar muito apoio a estes jogadores, porque eles são, neste momento, o espelho do ténis português. E para quem gosta de ténis, e quem gosta do país, e quem gosta de ténis em Portugal, temos de estar todos juntos a apoiar este grupo de jogadores que eu falei, e tu muito bem referiste, este jovem Pedro, e há outro, aquele que tem um defeito que é benfiquista, que era o da Maia, que está no Centro Nacional de Treino, o Henrique Rocha, que tem um grande potencial. Só aqui é toupeira. Ele tem um grande potencial. E outros que, sinceramente, não vou estar, porque eu não os conheço a todos, obviamente. Mas com a Federação a apoiar, e a Federação tem apoiado muito, ainda agora não vamos ter mais 2 challenges em Lisboa, e o Pedro, ao bocado disso, falou-me também que vai haver o da Maia vai haver com certeza, o de Braga vai voltar. Há uma atividade, muita atividade em Portugal. Há muitos torneios, há 5 torneios júniores, ITF, Tennis Europe, desculpa, ou ITFs. Portanto, há muita atividade. Agora vou fazer uma pausa, porque temos de estar unidos, ser solidários e ser amigos uns dos outros. Desculpem-me, vou repetir. Ser amigos uns dos outros. Muito bem. João, o que análise é que fazes? Eu sei que és juiz em causa própria, tens uma das maiores esperanças do ténis português, que é o Nuno Borges, contigo, desde que começou, mas que análise é que fazes, quer ao João Sousa, quer aos jogadores que estão um bocadinho abaixo em termos daquilo que ele já fez, e também àquilo que o Nuno pode fazer? Em relação ao João, acho que ele apenas está a passar por uma má fase. Está a acreditar pouco. Não sei o processo interno dele, não sei o que é que está ali a falhar internamente. Sei que viu jogar uma ou outra vez e que ele está constantemente revoltado com ele próprio e com o ténis dele. Acho que o João se tem que encontrar. Acho que o João tem que encontrar uma forma de conseguir ter prazer a jogar ténis, e neste momento ele não está a ter muito prazer a jogar ténis. Muitas vezes passa por aquilo que o Zé acabou de dizer, que é ter uma boa vitória e voltar a acreditar nele próprio, e as coisas mudam de um momento para o outro. Mas em relação ao João, o João é um jogador feito, mais do que feito. Não podemos dizer que está em final de carreira, mas é um jogador maduro. É um jogador que provavelmente vai ter mais uns anos no circuito e pode ainda dar muitas alegrias. Neste momento acho que apenas está a passar por uma má fase e acho que se ele se encontrar a felicidade dele no campo, que vai voltar a jogar bem e a fazer resultados. Em relação aos outros todos, pronto, acho o Frederico um excelente jogador também, está num processo de formação também ainda, tem um bom nível, tem alguma dificuldade em fechar encontros, e isso, mais uma vez, é maturidade. Ele tem muitos encontros em que perde o terceiro set, em que tem a oportunidade de ganhar a jogadores excelentes. Se tivesse ganho metade dos encontros que tem perdido o terceiro set, se calhar o ranking dele já era outro, já estava entre os 100 primeiros. Mas eu estou convencido que isso vem com o tempo e que ele vai conseguir superar isso. Em relação aos outros jogadores, o Nuno é um dos jogadores que vem aí a seguir. O Nuno acho que tem um nível neste momento que já poderá ganhar a jogadores que
estão entre os 200 e poderá tentar ganhar a jogadores que estão entre os 100, ou pelo menos está com nível de poder jogar com eles. Infelizmente, pronto, e esse é o problema dos Estados Unidos, como esteve 4 anos a jogar um circuito completamente diferente, não teve pontos ATP e está a passar ainda pela fase de jogar os Futures e a ganhar Futures para conseguir pontos para os Challengers, conseguir entrar nos Challengers e depois conseguir entrar nos ATPs Tour. Isso é um processo que ainda demora mais 2 anos até chegar ali ao ATP, correndo bem. Mas é um jogador que eu acho que sim, que tem possibilidades também de chegar ali aos 100 e de se colocar ali nos 50 primeiros do mundo. Agora, temos mais jogadores. Nós, por exemplo, mais uma vez não falamos e não estamos a falar dos jogadores que temos nos Estados Unidos a jogar. Temos um Duarte Val, que é número 2 neste momento do ranking das universidades dos Estados Unidos, excelente jogador. Temos o Rodrigues, que está número 3 neste momento, saiu ontem o ranking dos Estados Unidos, um excelente jogador também, portanto um excelente potencial. Tanto um como o outro são jogadores que, entrando no circuito e as coisas correndo bem, podem perfeitamente entrar no 100 também, têm nível para isso. Temos um jogador que está a 35 do ranking dos Estados Unidos, que é um jogador que também é da Maia, que é o Francisco Rocha, que começou muito tarde no ténis, mas que está a jogar bem, tem ganho bons jogadores nos Estados Unidos. Tem sido jogador da semana? Foi o jogador da semana, portanto é um rapaz que, começando a jogar o circuito profissional, também pode perfeitamente conseguir chegar a um patamar, não digo 50 ou 20 ou 10 do mundo, mas pode perfeitamente fazer surpresas e possivelmente até entrar no 100 do mundo. Temos vários jogadores. Agora, o que é preciso? É preciso apoios, é preciso que eles consigam jogar o circuito, é preciso que eles consigam jogar o circuito de uma forma não pressionada, portanto, de uma forma, por exemplo, há bocadinho nós falamos do João Sousa, e o João Sousa realmente conseguiu ultrapassar aquela primeira fase, mas o próprio João Sousa teve muitas dificuldades no circuito. O João Sousa, eu lembro perfeitamente do João Sousa com 21 anos, ainda andava a jogar Futures, e fazia umas meias finais de vez em quando, mas as coisas não estavam a aparecer. E tanto o João como o próprio pai, como muitas pessoas em Portugal, duvidavam muito se ele tinha alguma vez capacidade de ser jogador. E a verdade é que o João, depois ali por volta dos 21, 22 anos, conseguiu ganhar um Challenger ali em Guimarães, conseguiu ganhar mais uns pontos, começou a entrar nos ATP, conseguiu ganhar e fez a excelente carreira que fez. Não é? Mas a minha pergunta é, se aquilo demorasse mais 1 ano ou 2, se o João demorasse mais 1 ano ou 2 a fazer resultados, será que ele teria desistido? Será que não teria acontecido como a maior parte dos jogadores que nós até tivemos com talento que acabaram por desistir? Portanto, isso são tudo questões que nós pensamos que as coisas são fáceis. Eu lembro perfeitamente conversas que eu tive com o Rui Machado, tinha ele 20 anos, 21 anos, e o Rui virava-se para mim e dizia: João, isto não dá, eu ando aqui nos Futures e não ganho nada, eu não vou conseguir ser jogador. E eu dizia: Rui, vais conseguir. Rui, montes de jogos tu perdes hoje em dia porque tu não acreditas, porque ainda és miúdo. Aguenta mais uns anos, aguenta-te mais uns anos no circuito e tu vais ver que vais conseguir. É sempre isto que eu lhes tento explicar a eles nessa altura. E realmente aqueles que aguentam, e realmente aqueles que têm a sorte de serem apoiados e que ficam no circuito, a maior parte deles depois consegue se ingrar. Porque isto não é, ou seja, há 2 tipos de jogadores. Há aquele jogador que realmente é um fora de série. Há aquele jogador que realmente aos 18 anos se destaca. Há aquele jogador que aos 18 anos já é capaz de jogar grandes slams e é capaz de destacar. Esse é um jogador. E depois há aquele jogador que é o jogador normal, que leva o seu tempo a formar-se. E a maior parte deles desistem antes de estarem formados. Desistem porque não têm hipóteses. Porque
é muito penoso financeiramente, e se não tiverem apoios, a maior parte deles desistem. E por Muito isso, bem. quanto mais nós conseguimos prolongar esta fase de aprendizagem, esta fase no fundo, como o Zé estava a discutir não, a dizer que nós temos miúdos com 12 anos, em que já os estamos a condenar, já estamos a dizer ele já é campeão nacional, ele já não pode perder com ninguém, e ele já não pode perder com ninguém em Portugal. Ou seja, esse é o pior erro que nós podemos fazer. É condenar os miúdos aos 12 anos, aos 14 anos. Ou seja, aos 12 e aos 14 anos os miúdos estão a desenvolver-se. Há miúdos que amadurecem um bocadinho mais cedo, por terem amadurecido um bocadinho mais cedo, são capazes de aguentar um bocadinho mais a bola, são capazes de sofrer um bocadinho mais e acabam por ser campeões nacionais. Mas há miúdos que não fazem isso aos 12 nem aos 14, jogam ao tiro e aos 16 e aos 17 começam a meter um bocadinho mais a bola, começam a jogar um ténis diferente. E as coisas mudam. E o que é que nós temos que fazer? Porque já andamos cá há mais de anos a explicar que isto não é uma corrida de 100 metros, isto é uma maratona. E é preciso correr os quilómetros todos. É preciso andar aqui a vida toda. E para se andar a correr os quilómetros todos, é preciso ter muita alegria, é preciso ter muita paixão, é preciso ter muita motivação. E nós que andamos aqui à volta, somos as pessoas que temos que os motivar e temos que tentar puxar por eles e explicar que o caminho é possível. É preciso acreditar. Muito bem, João. Falamos muito deles, vamos agora falar um bocadinho delas. Eu queria perguntar a vossa opinião, quer ao Zé, quer ao João. Fala-se muito do ténis feminino. O ténis feminino em Portugal, nós temos a Francisca Jorge, que é, depois da Maria João Kohler, é a tenista que mais tempo está na liderança, e bem. Temos depois uma Inês Murta, que procura ainda, numa última tentativa, chegar ao seu caminho profissional e manter-se lá por mais tempo, sem lesões, e a conseguir boas sensações no circuito. E depois temos algumas jogadoras que surgem, como uma Maria Inês Fonte, que foi para os Estados Unidos, uma série de jogadoras que estão lá agora, como a Joana Batista, a Catarina Zeng, Luísa Pelaio e outras tantas, uma Leonor Oliveira. E depois temos algumas jogadoras da nova geração, João Maio, por exemplo, Mafalda Guedes, Maria Santos, que são tuas, curiosamente, e outras, Lena Couto, Matilde Jorge. Fala-se muito de alargar a base para conseguir ter mais jogadoras, para conseguirmos ter um número maior de jogadoras a surgir. Mas depois, na realidade, isso não acontece. O que é que está a faltar aqui? Que bloqueio é que existe para que o ténis feminino português evolua também? Zé. Pedro, sabes que eu fui conotado quase durante a minha carreira toda como treinador, obviamente, excetuando o ter treinado a minha neta Catarina, ser um treinador masculino do ténis masculino. Mas sempre segui o ténis feminino, tenho sido ténis feminino. Tenho duas meninas super queridas na Maia, a Maria e a Mafaldinha, a Matilde Jorge, e andei com elas em alguma história. Estive em Sanxenxo com o João, fui acompanhar o João, e o João deve ter sentido a relação que elas tinham comigo também. Portanto, aquele espírito de amizade. Agora, eu nunca estive melhor do que eu para falar de ténis feminino ou João, mas obviamente vou dar a minha opinião. Nós, depois de ter desaparecido entre aspas, de ter terminado a carreira, a Sofia Prazeres, a Federica Piedade, João, eu espero não me enganar no João, essas foram as duas que, Ana Catarina Nogueira, essas foram aquelas que subiram mais no ranking. Agora estamos com dificuldade. Estamos a Kika, que eu tenho seguido, e a Kika fez fantástico o Porto Open, assisti aos jogos todos dela e apoiei-a bastante. Estive com ela na Figueira da Foz, estive com a Inês Murta, tenho seguido. Agora, o que eu acho é que a base é muito pequena. Eu há dois anos, numa Assembleia da Federação Portuguesa de Ténis,
ofereci-me à Federação Portuguesa para apresentar um trabalho para o desenvolvimento do ténis feminino em Portugal. O Presidente da Assembleia Geral, José Maria Calheiros, de quem sou amigo e fui meu atleta, olhou para as mesas, acharam todos uma belíssima ideia e ele fez questão que ficasse escrita em ata. Portanto, já se passaram 2 anos e ninguém quis saber do meu projeto. Era um projeto que eu segui de perto o que se fez em Espanha após a saída a terminar a carreira a Conchita e a Arantxa, e o que eles fizeram que é tão simples, era fazermos o que eles fizeram em Espanha, fazermos em Portugal. Mas eu não estou tão à vontade a falar do ténis feminino como está aí o João. O João foi treinador da Sofia, o João tem agora essas 2 fantásticas, não tem, uma que já está nos Estados Unidos, essas 2, a Mafalda e a Maria, que são fantásticas, estão na Maia, portanto ele está muito mais à vontade que eu para falar de ténis feminino, mas estou atento ao ténis feminino, com certeza, e se perguntares a qualquer das meninas que referi que estão neste momento, elas falam de mim, porque sabem que eu também vou lá ver, eu fui assistir ao Campeonato da Europa de Inverno, né, em Lousada, tu estavas lá? O Intercup, sim. Eu estava lá, estive no Porto Open, estive nos Nacionais, estive na Figueira da Foz, no 25 mil, feminino, também estavas lá. Portanto, não estou atento. Agora, experiência de trabalho no corte, o João dá-me 10-0 ou mais. Mas acho bem que se fala do ténis feminino. Eu já tinha visto aqui uma referência, ou uma crítica simpática, e o ténis feminino, esse é o masculino, e com razão. Portanto, não sei que já não me recordo. Por acaso não tinha visto, mas estava no alinhamento. Este tema estava no alinhamento, com certeza, porque é muito importante. Por acaso já não sei quem foi, mas acho muito bem colocada essa questão. João, fala tu sobre o ténis feminino. João. Ténis feminino. Força. Ténis feminino, vamos lá ver. Eu posso começar pela Sofia. Eu lembro quando eu vim da Alemanha, fui para o Centro Nacional em Lisboa e treinei a Sofia. A Sofia é uma excelente jogadora. Na minha opinião, podia ter sido top 50 à vontade, só que sofreu um bocadinho aquilo que nós já conversamos um bocadinho, que é o ténis precoce. A Sofia, com 15 anos, era campeã nacional em Portugal. A Sofia desistiu do ténis aos 23, 24 anos e a Sofia já tinha ganho 10 títulos nacionais. A Sofia já era a campeoníssima das campeoníssimas. E eu que treinei a Sofia, lembro-me de ter apanhado a Sofia aos 19 anos e fizemos um trabalho no jogo dela, em que começou a dar frutos aos 21, 22 anos. E a Sofia, aos 21, 22 anos, começou a ganhar as jogadoras que estavam entre os 100 do mundo. E começou a ter, ela no ano em que ela desiste, é um ano em que ela melhores vitórias tem a nível mundial, que é onde o ténis realmente interessa, e aquilo que lhe interessava para a carreira dela. Só que a Sofia já estava farta de jogar ténis. A Sofia estava farta de viajar, a Sofia estava farta de ser a campeã, a Sofia estava farta de ser a menina que não podia perder com ninguém, já estava farta daquilo tudo. E acabou por desistir. Um exemplo diferente que eu treinei a seguir, que embora estivesse a treinar em Lisboa, no Central Treinador em Lisboa, e eu coordenava os dois, foi a Neuza Silva. A Neuza Silva, eu lembro perfeitamente que era uma miúda que com 15 anos ainda nem sequer pensava em jogar ténis a sério. Era uma miúda com jeito para jogar ténis, mas nem sequer. Eu lembro de ter ido falar com o pai dela, a Setúbal, e o pai até nem queria Chico muito. Silva. Sim, o pai até nem queria muito que ela fosse jogar ténis. Pronto, mas eu vi que a miúda era uma miúda que tinha talento e que podia ser uma jogadora de ténis, e de uma certa forma tentei convencê-la que a miúda viesse para o CAR, para Lisboa. Ela foi, começou-se a desenvolver um bocadinho mais tarde. Nos Júniors ainda fez alguns resultados a nível internacional, mas depois, por ser das melhores jogadoras nacionais, ela e a Catarina Nogueira, conseguiu ser profissional e conseguiu, segundo salvo erro, chegar aos 100 e poucos do mundo, e conseguiu ter uma carreira até aos seus 28, 30 anos.
Portanto, no fundo, ela acabou por ter uma carreira mais longa que a Sofia e mais preenchida em títulos internacionais do que a própria Sofia, porque foi desenvolvida muito cedo. E isto é o que nós temos que pensar um bocadinho quando formamos jogadores. Em relação aos miúdas de hoje em dia, e estou de acordo que nós realmente temos poucas miúdas a jogar ténis, mas um dos grandes problemas que nós temos é precisamente a parte competitiva. Ou seja, as miúdas não gostam de estarem constantemente a ser confrontadas com o ganhar e perder, a ser confrontadas com a pressão. Muitas delas gostam de jogar ténis, até gostam de competir, mas precisam de lentamente começarem-se a perceber o que é a competição e começarem a criar alguma experiência no ganhar e no perder. A maior parte das nossas miúdas começam a competir, começam a perder alguns jogos, os pais começam a criticá-las, as pessoas começam a criticá-las e elas começam a pensar duas vezes e dizer o que é que eu ando aqui a fazer. Isto é muito penoso para mim. E é o que eu vejo muitas vezes no circuito. As miúdas são um bocadinho mais sensíveis que os rapazes. Os rapazes aos 14 anos são capazes de virar para o pai: ó pai, deixa-me em paz, deixa-me jogar. As miúdas são incapazes de dizer isso. Os rapazes muito mais cedo sacodem um bocadinho a pressão para o lado, as miúdas pressionam-se muito. E isso, se nós formos olhar um bocadinho para todas aquelas miúdas que nós tivemos e que tentaram jogar ténis, a maior parte delas todas desistiram por causa disso, porque não souberam encarar bem a parte competitiva, não encararam a competição com alegria, não encararam a competição com prazer e acabaram por ter mais desgostos do que felicidades. Isto se refere em ter a felicidade de jogar, ter a felicidade de jogar torneios, ter a felicidade de ganhar e de perder e de andar lá, é extremamente importante. E nós muitas vezes acabamos por queimar os jogadores e as meninas queimam-se muito mais rápido porque são mais frágeis. Isto é um problema que não é só no ténis português, lá fora também acontece. E se vocês olharem para o ténis feminino, há montes de jogadores júniores que acabam por deixar de jogar ténis, há montes de pais que andam atrás de jogadores e montes de histórias que vocês ouvem entre pais e filhas que acabam por destruir as jogadoras. Portanto, acho que se nós conseguirmos trazer um bocadinho mais de felicidade a estas jogadoras enquanto jogam, não é mimá-las, mas acariciá-las um bocadinho mais e conseguir-lhes dar um bocadinho mais de prazer, em vez de ser sempre perdeste com aquela, não jogas nada, não vales nada, somos capazes de manter mais jogadoras e ao longo do tempo as jogadoras acabam por se fazer como se fez uma Neuza, que se fez tarde, como se fez a própria Ana Catarina Nogueira. Ana Catarina, eu lembro perfeitamente, ela com 18, 19 anos não tinha um grande nível e depois veio subir muito mais tarde. E curiosamente hoje em dia até subiu no pádel, portanto uma excelente guerreira, uma excelente atleta, deixou o ténis e acabou por se ingrar no pádel. E isso tudo deve-se à aprendizagem que ela teve e era uma coisa que ela não conseguia fazer aos 17 e aos 18 anos. E se ela aos 17 e 18 anos tivesse tido muitas críticas e tivesse tido muitos dissabores, era capaz de ter deixado. E felizmente o pai apoiou-a muito e ela foi uma miúda que até conseguiu ter uma excelente carreira no ténis e agora uma excelente carreira no pádel. Isto é para dizer o quê? Muitas vezes a culpa das miúdas não jogarem é nossa. A nossa, treinadores, pais, nós queremos demais das pessoas. Espero que não me confundam, não é mimar os jogadores. Não é os jogadores não conseguirem ganhar e dizer que eles são bons jogadores, não é isso. Mas é dar valor aos jogadores, dar valor ao esforço deles, dar valor ao sacrifício, dar valor àquilo que eles andam a aprender. E explicar que o facto de ser campeão nacional de júniores, ou o facto mesmo de ser um jogador razoável com 18 ou 19 anos, não
tem-se um imenso caminho ainda para percorrer, um imenso caminho para o profissionalismo. E os jogadores têm que estar com vontade de aprender, têm que chegar aos 19, 20, 21, 22 anos a ter vontade de aprender. E nisso admiro o João Sousa, porque ainda hoje e vejo que ele está a passar por uma fase não tão feliz da carreira dele, mas é um jogador que está sempre à procura de aprender mais e de jogar mais e de fazer mais coisas. Isso é extremamente importante. Eu, das coisas que eu mais digo aos meus jogadores é procurem. Procurem. Muitos deles chegam ao pé do João, o que é que eu devo fazer? Eu digo, procura. Tu é que tens que ter o prazer de encontrar a solução. Eu vou-te ajudar a encontrar a solução, mas quem tem que encontrar és tu. Tu é que tens que ter esse prazer, porque se eu te tirar o prazer, se eu te disser o que é que tu tens que fazer, se eu te tirar o prazer de tu descobrires o que é que tens que fazer, eu vou-te tirar o prazer do ténis. E os miúdos hoje em dia têm que aprender a procurar, têm que aprender a ter esse prazer de procurar, de desbravar e de conseguirem coisas por eles. Não é pelo pai, pelo treinador ou pelo amigo, é por eles próprios. E esse sentimento nós temos que desenvolver nos jogadores. E muitas vezes há treinadores e há pessoas que não desenvolvem isso nos jogadores, não deixam os jogadores desenvolverem essa parte deles. E essa é a parte para mim que é mais importante. É o jogador conquistar coisas. Muito bem. Pedro, deixa-me só, que o bocado escapou-me quando falei de ténis feminino, e lá está a minha falha. Eu não referi duas grandes referências de ténis feminino, que ainda são do meu tempo, que é a Neuza Silva e a Tânia Couto. Foram excelentes jogadoras da Fed Cup e, portanto, vou falar de nomes, por isso é que eu disse que o João está mais à vontade, mas tinha que referir esses dois nomes também, senão deixam de me falar. Eu falei em noutras. Referindo agora esses nomes, deixamos também aqui uma homenagem póstuma. Ela acabou por partir há cerca de um mês, à Sandra Marques, onde quer que esteja, um beijinho para a Sandra. Um grande beijinho. Beijinho. Dizer agora que foi muito bom partilhar estas 2 horas com vocês. Havia muito mais temas, certamente estaríamos aqui mais 10 horas, mas vamos ter que terminar. Muito obrigado a todos que estiveram connosco, que não conseguimos cumprimentar todos. Foram muitos. Pedro, deixa-me só lançar um desafio, se for possível. Para mim foi uma belíssima experiência. Estou radiante com esta tua ideia, ter também o João aqui conosco. Agora, eu ia, depois dos comentários que eu estava a ouvir o João, estava a falar e estava a ver comentários, eu ia fazer um desafio ao ténis português, que era juntar em Portugal uma reunião grande, chamei uma reunião, não é um colóquio, uma reunião muito grande, para debater os problemas do ténis em Portugal, mas problemas da base, de masculino e feminino, mas com experts, mas não vamos lá falar que a esquerda tem que ser batida à frente, que o slice tem que rodar mais os ombros, não, os problemas do ténis em Portugal. Se queremos ter mais jogadores no top 100, alguma coisa temos que fazer. E eu faço esse desafio. Não sei quem é que o pode aceitar. Eu estou disponível para dar a cara, para ir falar, levar a minha experiência, porque eu adoro e devo muito ao ténis português. Obrigado por este momento. Obrigado, José. Obrigado, João. Muito obrigado a todos que estiveram connosco. Obrigado. Foi um prazer. Está quase a chegar o dia D, o dia do desconfinamento do ténis, dia 5 de abril, onde as bolas vão voltar a saltar novamente por todos os cortes deste país. Muito obrigado, boa noite, bom ténis. Adeus, Joãozinho.